Uma descoberta. Fragmentos de um pergaminho bíblico juntamente com outras relíquias foram encontrados em cavernas no deserto de Israel. E se a maior tragédia acontecendo agora em Jerusalém não for a guerra, mas o julgamento, há instantes violentas, enchentes repentinas devastaram os vales da Judéia ao redor de Jerusalém, inundando terras que estavam completamente secas poucas horas antes. Ao mesmo tempo, o céu sobre Jerusalém ficou alaranjado como sangue, enquanto uma tempestade de areia sufocava o ar e paralisava a cidade. E no meio do deserto, antigos pergaminhos bíblicos ocultos por quase 2000 anos foram descobertos contendo palavras de Zacarias sobre Jerusalém e seu futuro. As Escrituras advertiam que antes do julgamento, os céus escureceriam, a terra reagiria e a trombeta soaria. Em 1 Tessalonicenses 4:16, o Senhor desce com um clamor e o som da trombeta do céu. Será este o aviso que a humanidade ignorou por gerações e rompendo agora em nossa realidade? Acompanhe-me. E se você sentir que este é um chamado para retornar, deixe um comentário com uma oração abaixo e peça a Deus misericórdia e perdão. Nas profundezas das cavernas do deserto da Judéia, com vista para o Mar Morto, arqueólogos desceram penhascos íngremes até câmaras que permaneceram seladas por quase 2000 anos. Essas cavernas abrigaram rebeldes judeus que fugiam do Império Romano após uma revolta fracassada, homens que escolheram o isolamento em vez da rendição, muitos dos quais morreram ali. Contudo, escondido em meio ao seu último refúgio, algo muito maior perdurou. Fragmentos de um pergaminho bíblico preservados na escuridão, intocados pela história. Quando os pergaminhos foram cuidadosamente desdobrados, o peso do momento tornou-se inegável. Versículos dos profetas Zacarias e Naém surgiram diante de seus olhos. Escritos em grego, a língua comum da época, o nome de Deus permanecia em destaque, preservado apenas em hebraico, como se guardado com reverência mesmo no exílio. Pela primeira vez em mais de meio século, tais fragmentos não foram encontrados por acaso, mas recuperados diretamente por meio de escavações trazidos da caverna para a luz com o cuidado de algo sagrado. Isso foi mais do que uma descoberta. Abalou os alicerces da visão de Jerusalém, pois não se tratava de escritos aleatórios. Estas palavras foram escritas numa época em que o povo de Israel havia retornado do cativeiro. Quando a esperança de restauração ardia intensamente, quando as profecias falavam de um rei vindouro e da reconstrução da própria Jerusalém. O deserto que circundava essas cavernas permanece árido e silencioso, com ventos cortando penhascos escarpados, um lugar onde nada deveria sobreviver. E, no entanto, a palavra sobreviveu. Como está escrito em Zacarias 8:3, assim diz o Senhor, voltei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E novamente as palavras de Cristo em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estes não são apenas versículos, são promessas que sobreviveram a impérios. Os mesmos pergaminhos que falavam do futuro de Jerusalém foram ocultados durante uma de suas horas mais sombrias. E agora, eles estão ressurgindo em um momento em que a cidade se encontra novamente no centro da atenção global e da expectativa profética. É difícil não se perguntar se isso é mais do que a história sendo revelada. Porque ao longo das Escrituras, quando Deus permite que algo seja revelado após gerações de silêncio, isso geralmente marca uma virada. Uma lembrança de que sua palavra não está limitada pelo tempo e seus propósitos não são esquecidos. Por que agora? Por que essas palavras? Por que Jerusalém novamente? Porque o que estava preservado nas trevas agora está vindo à luz. E o que acontecerá a seguir poderá revelar o porquê. Não muito tempo depois de aquelas palavras antigas terem sido trazidas à luz, a própria Jerusalém
começou a parecer diferente. O que antes era uma tensão silenciosa e vigilante se rompeu repentinamente. Sem aviso prévio, uma violenta tempestade de areia surgiu do deserto, engolindo a cidade em questão de minutos. O céu ficou de um vermelho alaranjado profundo e sufocante, denso como fumaça, reduzindo a visibilidade a quase zero. Os motoristas foram obrigados a parar onde estavam, com os faróis mal conseguindo penetrar o ar denso. O vento uivava pelas ruas estreitas, carregando cinzas e poeira que ardiam nos olhos e sufocavam a respiração. A vida cotidiana não desacelerou. Parou. E então, tão repentinamente quanto chegou a tempestade, se dissipou. O vento cessou. A poeira assentou, mas o que a substituiu foi ainda mais perturbador. Uma quietude que não parecia natural. O ar parecia pesado, quase pressionando o peito. Testemunhas descreveram a cena da mesma forma, um silêncio que não trazia paz, mas sim expectativa, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. É difícil ignorar a coincidência do momento. Antigos pergaminhos ocultos por séculos emergem do deserto. E quase imediatamente o céu sobre Jerusalém escurece de uma maneira que parece ir muito além de uma questão sazonal ou ambiental. Porque nas Escrituras, o céu nunca foi apenas um pano de fundo, sempre foi um sinal. No livro de Joel, o profeta fala de um dia que viria um dia diferente de todos os outros, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. Em Joel 2:22, ele descreve não apenas o clima, mas um momento em que a própria criação reflete algo mais profundo. Quando o mundo natural começa a espelhar uma realidade espiritual na Bíblia, momentos como esse aparecem em pontos de virada. Antes do julgamento no Egito, a terra estava coberta de trevas. Antes de grandes mudanças na história de Israel, os céus respondiam. Esses não eram eventos aleatórios. Eram avisos, convites para reconhecer que algo maior estava se desenrolando. E agora, Jerusalém, a cidade onde tantos desses momentos aconteceram pela primeira vez, está mais uma vez sob um céu que não se comporta como o esperado. É inevitável questionar se isso é simplesmente uma tempestade ou se faz parte de algo maior. Porque quando a palavra de Deus ressurge e os céus respondem, as Escrituras nos ensinam a prestar atenção. A mudança não parou no céu. Ela se estendeu para a própria terra, onde algo muito mais perturbador começou a se desenrolar. Nos vales secos da Judéia que circundam Jerusalém, áreas que conheceram apenas poeira e silêncio, por meses a água surgiu repentinamente. Não houve um acúmulo gradual, nenhuma chuva de aviso cruzando o horizonte, nenhum sistema de tempestade se formando à distância. E, no entanto, em instantes poderosas ondas de água invadiram caminhos ancestrais, cortando terrenos que estavam completamente secos poucas horas antes. Estradas desapareceram sob a força da água. Estreitos canais no deserto escavados ao longo de séculos encheram-se em segundos. Algumas áreas foram inundadas, enquanto outras, a poucos metros de distância, permaneceram intocadas. Aqueles que testemunharam o fenômeno tiveram dificuldade em descrever o que viram. O fluxo foi repentino demais, concentrado demais, preciso demais. Não parecia um movimento natural, parecia direcionado. Os moradores o descreveram como avassalador, desproporcional, quase imparável, como se algo tivesse sido libertado em vez de formado. Geograficamente, as cheias repentinas em regiões desérticas podem ocorrer em condições raras, quando chuvas distantes canalizam a água para vales secos. Mas mesmo esses eventos seguem padrões. Eles se formam, se movem e deixam rastros que podem ser rastreados. O que se desenrolou aqui pareceu contrariar essas expectativas. Não havia origem visível, nem direção consistente, apenas a inegável presença de força onde não deveria haver nenhuma. Momentos como este trazem à mente as palavras encontradas em Eclesiastes 9:12. Porque também o homem não conhece o seu tempo.
Como os peixes que são apanhados na rede maligna, assim são enredados os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando esta lhes sobrevém subitamente. As Escrituras não falam diretamente da água, mas do tempo de eventos que chegam sem aviso, que interrompem o fluxo normal da vida, lembrando a humanidade de seus limites. Na narrativa bíblica, a água frequentemente carrega esse significado. Nos dias de Noé, o dilúvio não veio lentamente. Veio quando o mundo estava despreparado, quando o cotidiano parecia seguro e então, de repente, deixou de ser. Mas a água, nas Escrituras, não é apenas julgamento. É também revelação. Ela descobre. Ela expõe. Ela traz à tona o que estava oculto. Trilhas antigas foram engolidas, camadas enterradas, foram perturbadas, terras há muito esquecidas, foram trazidas de volta ao movimento. Através de Jerusalém e estendendo-se em direção a Tel Aviv, um som começou a percorrer a terra. Não se assemelhava a um trovão, nem a máquinas, nem a nada familiar para aqueles que o ouviam. Testemunhas descreveram o som como profundo e metálico, quase como uma ressonância, em vez de um ruído, algo que não apenas chegava aos ouvidos, mas se instalava no próprio corpo. As janelas tremiam levemente. Os vidros vibravam. Alguns disseram que o sentiram no peito antes mesmo de o reconhecerem mentalmente. O som não se restringia a um único lugar. Ele se propagava a longas distâncias, viajando muito além do que seria esperado de uma fonte localizada. Bairros inteiros relataram tê-lo ouvido no mesmo período. No entanto, nenhuma origem clara pôde ser identificada. As autoridades investigaram. Nenhuma aeronave, nenhuma atividade industrial, nenhum evento sísmico que pudesse explicar o padrão. E ainda assim, ele retornava. Não era constante nem rítmico, mas suficientemente deliberado para ser lembrado. As descrições variavam, mas todas giravam em torno da mesma ideia. Um som semelhante ao de uma trombeta, um gemido sob a superfície. Uma onda de baixa frequência que parecia atravessar o ambiente em vez de reverberar nele. Não se comportou como um som produzido por algo visível. Comportou-se como um sinal. No livro do Apocalipse, o som desempenha um papel central no desenrolar dos eventos finais. Em Apocalipse 8:6 está escrito: "E os 7 anjos que..." As 7 trombetas estavam preparadas para soar. O que se segue não é um único momento, mas uma sequência, uma trombeta depois outra. Cada uma introduzindo uma mudança que afeta a terra, o mar, o céu e a própria humanidade. A primeira trombeta traz fogo e granizo misturados com sangue derramado sobre a terra. A segunda transforma parte do mar em sangue. A terceira atinge os rios. A quarta escurece os céus. A cada som, o mundo não acaba de uma vez. Ele muda passo a passo como se estivesse passando por um processo irreversível. Quando a 7ª trombeta é descrita, o tom já mudou completamente. Apocalipse 11:15 declara: "Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre." O som final não é um mero aviso, é a chegada. É por isso que a ideia de uma trombeta tem tanto peso nas Escrituras. Não é apenas ruído, é um anúncio. Em Êxodo, quando Deus desceu sobre o Monte Si, o som da trombeta foi ficando cada vez mais alto, até que toda a montanha tremeu. Em Josué, o toque das trombetas precedeu a queda dos muros de Jericó. Em 1 Tessalonicenses 4:16 está escrito: "Porque o próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus." Não se pode afirmar com certeza o que o produz, mas as Escrituras já mostraram o que o som pode significar quando surge no momento certo e no lugar certo. E se a terra começa a ecoar com algo que parece um chamado,
e não um acidente, então a questão não é mais apenas o que está sendo ouvido. O que aconteceu em seguida não veio acompanhado de ruído ou caos. Tudo se desenrolou com uma precisão silenciosa que incomodou até mesmo aqueles que estudam esta terra há décadas. Ao longo dos antigos caminhos de pedra do Monte das Oliveiras surgiu uma linha. A princípio parecia insignificante, uma estreita separação na superfície, algo que poderia ser descartado como desgaste comum. Mas em poucas horas, essa linha começou a se alongar. Não se torcia nem se ramificava como fraturas naturais costumam fazer. Avançava em uma única direção, cortando o terreno com precisão. No terceiro dia, estendia-se por centenas de metros, dividindo seções de solo que haviam permanecido intactas por séculos. O que mais chamou a atenção não foi apenas seu crescimento, mas seu alinhamento. A fratura se estendia de leste a oeste com uma precisão incomum, quase como se seguisse um caminho predeterminado. Sob a abertura, camadas de alvenaria enterrada vieram à tona remanescentes de estruturas anteriores escondidas sob a superfície. Os arqueólogos que examinavam o local notaram a nitidez da fenda, a ausência dos padrões irregulares tipicamente associados à tensão geológica. Não se tratava da ruptura irregular que esperavam. Era controlada, quase deliberada, em sua aparência. Aqueles que estavam perto descreveram uma estranha sensação, uma percepção de que o que estavam testemunhando carregava um significado que transcendia o físico. Uma testemunha resumiu a situação de forma simples. A montanha sabia exatamente onde se dividir. O Monte das Oliveiras nunca foi um lugar comum. Ele está no centro de alguns dos momentos mais significativos registrados nas Escrituras. É para onde Davi fugiu em luto, onde profetas proferiram advertências e promessas, onde Jesus ensinou, orou e chorou por Jerusalém. É também o lugar de onde ele ascendeu, deixando para trás uma promessa que moldou a esperança cristã desde então. Em Zacarias 14:4, o texto descreve um momento futuro com detalhes impressionantes. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio para o Oriente e para o Ocidente. Quando um lugar tão intimamente ligado à linguagem profética começa a refletir essa linguagem de forma visível, isso desafia a maneira como o presente é compreendido. As Escrituras frequentemente apresentam o mundo natural como responsivo não independente. Montanhas tremem mares, se abrem a terra, se rompe. Esses momentos não são descritos como acidentes, mas como reações. À medida que a terra se separava ao longo do Monte das Oliveiras, aberturas começaram a aparecer sob a superfície. A princípio pareciam vazios, rasos, bolsas, onde o solo havia cedido. Mas conforme os pesquisadores se aproximavam, ficou claro que não se tratavam de cavidades naturais. Câmaras escavadas na pedra emergiram cuidadosamente moldadas com suas paredes ostentando marcas de ferramentas usadas há milhares de anos. Esses eram locais de sepultamento esculpidos na rocha durante os primeiros períodos do templo, provavelmente datando da era do primeiro templo por volta dos séculos VIII a VI a.C., quando Jerusalém era o centro espiritual do antigo Israel. O que tornava essas câmaras notáveis era sua orientação. Muitas delas estavam voltadas diretamente para Jerusalém, alinhadas com o monte do templo, como era costume nas antigas práticas funerárias judaicas. Naquela época, os mortos eram frequentemente sepultados com a esperança de uma futura ressurreição. Seus corpos foram posicionados na expectativa do que estava por vir. Ao longo dos séculos, esses túmulos foram selados cobertos por camadas de tempo, conflitos e reconstruções. Gerações inteiras se passaram sem saber que estavam ali. Agora estão abertas novamente. Os presentes no local falavam em voz baixa quase cautelosamente, como se não soubessem como interpretar o que viam. Alguns descreveram uma estranha quietude ao redor das câmaras,
Outros usaram uma expressão carregada de significado difícil de ignorar. Parece que os túmulos estão se preparando. Esses túmulos já foram descobertos antes em outras partes de Jerusalém, principalmente em áreas afetadas por construções ou erosão. Contudo, o momento e o local acrescentam uma dimensão diferente. Este não é um sítio arqueológico qualquer. Este é o Monte das Oliveiras, um lugar há muito associado à expectativa, ao retorno à fronteira entre o que se vê e o que é prometido. A narrativa bíblica contém momentos em que os túmulos não são permanentes. Em Mateus 27, 52, no momento da morte de Cristo, está escrito: "E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram." A própria terra respondeu não apenas com movimento, mas com libertação. Há também a visão dada a Ezequiel, registrada no capítulo 37. Um vale repleto de ossos secos, sem vida, dispersos, esquecidos. E, no entanto, pelo sopro de Deus, esses ossos se reúnem ressurgindo como uma multidão viva. É uma imagem não apenas de restauração, mas de despertar de algo há muito adormecido sendo trazido de volta ao seu propósito. Durante uma fase rotineira de obras de reforço subterrâneo perto do Monte do Templo, equipes romperam uma camada selada de pedra e entraram em uma câmara que nenhum registro moderno havia documentado. O próprio espaço apresentava sinais de construções antigas, paredes de pedra talhada, canais estreitos e depósitos minerais, sugerindo que permanecera intocado por séculos, possivelmente remontando ao período do Segundo Templo. Por volta do século I depois de Cristo, quando complexos sistemas de água abasteciam a população de Jerusalém, durante períodos de cerco, a água começou a jorrar debaixo do piso da câmara, infiltrando-se pela própria rocha clara constante e estranhamente impetuosa. Os engenheiros interromperam imediatamente os trabalhos, presumindo um cano rompido ou um reservatório oculto, mas não havia nenhuma infraestrutura conhecida conectada àquele local. Varreduras do solo não revelaram nenhum sistema pressurizado abaixo da superfície. O fluxo não seguiu a gravidade. Moveu-se contra ela. Em poucas horas começaram a surgir relatos de áreas próximas da cidade antiga. Pedra úmida em locais que estavam secos há décadas. Ruas estreitas onde a água traçava linhas finas ao longo do pavimento antigo. Os trabalhadores descreveram o movimento como intencional, não caótico. Historicamente, Jerusalém sempre foi definida por sua relação com a água da fonte, Gihon, que abastecia a cidade na época do rei Davi ao túnel de Ezequias, escavado no século VIII a.C. para proteger o abastecimento de água durante as ameaças assírias. Cada gota carregava consigo estratégia de sobrevivência e significado. A água aqui nunca é um detalhe. É por isso que este momento chama a atenção, pois há uma passagem nas Escrituras que fala da água que brota exatamente deste lugar, não como um recurso, mas como um sinal. Em Ezequiel 47, o profeta tem uma visão de água fluindo debaixo do templo. No início é um pequeno riacho. Então aprofunda-se. Expande-se, levando vida aonde quer que vá, transformando solo árido em terra fértil. Isso nunca foi descrito como um sistema projetado. Foi apresentado como algo vivo, algo direcionado. Por gerações, essa visão foi interpretada simbolicamente como uma representação de restauração, de renovação espiritual, fluindo da presença de Deus. Mas quando a água começa a jorrar inesperadamente sob o mesmo solo onde essa visão foi proferida pela primeira vez, a separação entre símbolo e realidade torna-se mais difícil de definir. O que começou como relatos isolados rapidamente se espalhou para além de um único local, tornando-se algo muito mais difícil de conter. Em poucos dias começaram a surgir relatos de diferentes partes de Jerusalém. Não de cientistas ou autoridades, mas de moradores comuns cujas experiências, embora distintas, começaram a soar surpreendentemente semelhantes. Nas estreitas ruas de pedra da Cidade Velha,
por onde se caminha continuamente há mais de 3.000 anos, as pessoas descreveram o aparecimento repentino de água. Não havia chovido nem canos quebrados, nem uma fonte visível. No entanto, finos filetes de água serpenteavam pelo calçamento antigo, infiltrando-se entre as pedras que se mantinham firmes desde a época do Segundo Templo. Em algumas áreas, o solo escurecia com a umidade, como se algo subterrâneo estivesse subindo lentamente, pressionando suave, mas persistentemente a superfície. Quase simultaneamente, uma sensação diferente começou a ser relatada. Sutil à primeira vista, quase fácil de ignorar. Uma leve vibração sob os pés. Não o tremor repentino de um terremoto, mas algo constante e repetitivo suficientemente estável para que aqueles que permanecessem imóveis pudessem sentir um padrão. Comerciantes interrompiam suas conversas. Moradores saíam de suas casas sem saber ao certo o que estavam sentindo. Alguns descreviam como uma pulsação. Outros diziam que parecia respiração. O que tornava esses relatos difíceis de ignorar não era a intensidade de um evento específico, mas a consistência em diferentes locais. Das encostas próximas ao Monte das Oliveiras aos distritos mais afastados além das antigas muralhas, as mesmas descrições surgiam. Água, onde não deveria haver movimento, onde havia quietude, som sem fonte visível. Testemunhas independentes, sem ligação entre si, descrevendo a mesma sequência no mesmo intervalo de tempo. Jerusalém sempre foi uma cidade sobreposta a outras camadas. Sob suas ruas visíveis, jazem vestígios de gerações anteriores, alicerces construídos e reconstruídos ao longo dos séculos. Desde a época do rei Davi, por volta de 1000 a.C., passando pelas expansões sob Herodes até a destruição, em 70 d.C., cada pedra repousa sobre uma história diferente. Cada superfície encobre algo mais antigo, algo oculto. Em Abacuque 3:6 está escrito: Ele parou e mediu a terra. Olhou para nós e nos lançou debaixo das nações, e os montes eternos se dispersaram. E no Salmo 114:7, as palavras são ainda mais diretas. Treme, ó terra, diante da presença do Senhor. Para muitos, o que está acontecendo agora ainda não oferece respostas claras, mas o padrão em si está se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Quando locais distintos começam a refletir o mesmo comportamento, quando sistemas físicos se movem de maneiras que se alinham além da mera coincidência, a atenção se desloca da explicação para o significado, porque a questão não está mais centrada em uma rua, um som ou um momento específico, em um curto período de tempo. Relatos surgiram muito além de Jerusalém, e o que descreviam carregava uma familiaridade inquietante. Em Roma, perto das antigas catacumbas que datam dos primeiros séculos da Igreja cristã, visitantes e trabalhadores falaram de tons tênues que emanavam do subsolo, não mecânicos, não aleatórios, mas padronizados quase como vozes distantes se movendo em uníssono. Em Londres, ao longo de trechos da infraestrutura subterrânea sobrepostos às fundações da era romana. Sons semelhantes foram gravados à noite, baixos e contínuos, difíceis de rastrear, mas impossíveis de ignorar. Em Istambul, onde Constantinopla outrora se erguia como um centro do cristianismo primitivo, moradores próximos a sítios históricos descreveram vibrações acompanhadas de ecos harmônicos que pareciam viajar através da pedra em vez do ar. E em Damasco, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, onde raízes ancestrais e estruturas enterradas remontam a milhares de anos, testemunhas relataram sons emergindo do solo que carregavam um ritmo diferente de tudo o que já havia sido documentado. Cada relato isoladamente poderia ter sido descartado. Cidades diferentes, condições diferentes, histórias diferentes, mas as descrições coincidiam de forma muito precisa. Não idênticas em volume ou clareza, mas consistentes em estrutura. Um padrão coordenado emergia entre locais separados por vastas distâncias,
mas conectados por um fio condutor comum. Cada cidade possui um profundo significado espiritual e histórico. Lugares onde as tradições de fé foram formadas, testadas e transmitidas através das gerações. Porque a história mostra que essas cidades nunca estiveram isoladas em seu significado. Roma, por exemplo, foi um exemplo onde os primeiros crentes enfrentaram perseguição. Jerusalém, onde ocorreram a crucificação e a ressurreição. Istambul, outrora. Constantinopla, onde concílios moldaram a doutrina. Damasco, onde Saulo encontrou Cristo e se tornou Paulo. Esses não são pontos aleatórios em um mapa. Eles estão conectados por meio de uma narrativa compartilhada que moldou a fé de milhões. As Escrituras falam desse tipo de convergência de uma maneira que muitas vezes passa despercebida. Em Apocalipse 14, 2 está escrito: "E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas." A descrição é complexa, unificada, composta de muitas fontes que formam um único som. E em João 10, 27, há um lembrete mais pessoal. "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Essas passagens nunca estiveram confinadas a um lugar ou momento específico. Elas apontam para uma realidade onde o que é ouvido nem sempre está limitado pela geografia, onde uma mensagem pode ir além dos limites físicos e, ainda assim, manter a coerência, ainda assim ter significado. Por gerações, os crentes têm sido advertidos a permanecer vigilantes não por medo, mas por consciência. Em Mateus 24, 42, a instrução é clara: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor." Quando os padrões começam a se estender para além de um único local, quando regiões distintas refletem o mesmo fenômeno, o foco naturalmente se desloca. Quando esses eventos são colocados lado a lado, um padrão começa a tomar forma. Não disperso, não aleatório, mas movendo-se com uma espécie de ordem difícil de ignorar. A terra se abriu, expondo o que estava enterrado há gerações. A água brotou onde não se encontra nenhuma nascente, movendo-se numa direção que desafia as expectativas. O fogo surgiu em lugares sagrados, sem aviso prévio, não consumindo, mas iluminando. Então o silêncio caiu sobre a cidade, pesado e antinatural, como se a própria criação tivesse parado. Um caminho se formou, onde antes uma fenda dividia a montanha. Vozes o seguiram, não caóticas, mas unificadas, e até o céu respondeu, como que confirmando o que a terra já começara a revelar. Essa sequência ecoa um ritmo mais profundo encontrado em toda a Escritura. Na época de Moisés, sinais apareceram no Egito, um após o outro, não para destruir sem propósito, mas para revelar o poder e a autoridade de Deus. No momento em que Elias esteve no Monte Horebe, o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada que o acompanhava. Em cada ocasião, o padrão não era o caos, mas a revelação se desdobrando passo a passo, como está escrito em Mateus 24, 33. "Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas." E novamente em Lucas 21, 28. "Levantai-vos e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Essas palavras nunca tiveram a intenção de criar medo, mas consciência, um chamado para que o coração se volte antes que seja tarde demais. Para o mundo de hoje, a mensagem permanece a mesma. Não ignorem os sinais. Não endureçam o coração. Voltem atrás enquanto ainda há tempo. Busquem a verdade, caminhem em humildade e lembrem-se de que nenhum sistema, nenhuma nação, nenhum poder está acima da vontade de Deus.
O que estamos testemunhando pode não ser destruição, mas preparação. Um momento de misericórdia antes de uma mudança maior. Portanto, a questão não é mais o que está acontecendo, mas como respondemos. Se esta mensagem chegar até você, reserve um momento agora mesmo.